Iniciamos a gravação, então hoje nosso segundo encontro. Ele está dando microfone. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, eu estou. É que eu estou no computador do meu filho hoje, o computador dele fica pedindo para apertar o botão, é coisa de jogo, sabe? Como eu não sou gamer, eu quero falar direto. Quero ficar apertando é nada. Então vamos lá, boa noite a todos, boa noite quem está entrando aí agora. Então hoje é o nosso segundo encontro, segundo e último, né? Porque eram 2 encontros, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse terceiro, que eu sempre faço 3 aí, entre 2 e 3. Aí eu vou ver se eu consigo um terceiro, mas não garanto, tudo bem, Tati? Não garanto aí. Então a gente vai tentar fazer tudo que tiver que fazer hoje, tá? De exercícios, tudo. Poxa, eu vou dar 0 para vocês, para todo mundo aí. Ninguém anotou o negócio lá. Eu tive que ouvir todo o vídeo, os 2 vídeos eu ouvi hoje, porque eu já não lembrava mais as perguntas, aí anotei tudo para depois passar por escrito para vocês, né? Para fazer o e-book lá, eu quero colocar os exercícios. Mas, ó, 0 para vocês, ninguém anotou, não dá para fazer prova comigo, não, hein? Sou professora muito exigente. O caderno tem que estar em dia. Uma das notas minhas é de caderno, então você perder a nota de caderno. Valendo de 0 a 10, ó, tiraram 0. Quem que anotou aí? Ninguém? Ela, a dela Eu anotei, mas tudo embaralhado, nem eu consegui entender depois. Aquela coisa da correria, né? Você anota de qualquer jeito e depois fala, meu, o que era isso aqui mesmo? É igual papel. Eu falo, né, que eu sou a rainha do post-it. Minha mesa, ela tem post-it para tudo quanto é lado. Aí, de vez em quando, eu pego junto tudo, que eu tenho vários cadernos de tudo quanto é coisa aqui. Aí eu pego os post-its todos, junto eles, aí eu começo a passar nos cadernos, porque são coisas importantes, mas é que, sabe quando eu vou tendo insight, então eu tenho que ter bloco de notas, eu tenho que ter post-it, que aí eu vou anotando, porque se eu não anotar, eu esqueço, né? Oi, Rose, eu esqueço. Então, aí eu vou colocando nos post-its, porque aí eu sei que eu vou pendurando aqui, fica tudo na minha frente aqui, e aí depois vou tirando. Então, o caderno, gente, é essencial, hoje principalmente. Já quem não pegou, dou 2 minutos para pegar o caderno. Porque vocês vão ter que anotar algumas coisas aí, que hoje a gente vai fazer um exercício. Quem tem aí, ó. Ah, tranquilo, Grazi. A internet está oscilando. Eu não estou com chuva aqui, não. Então vamos lá. Deixa eu falar o que era para anotar semana passada. Nós falamos, vou recapitular, tá? Nós falamos a semana passada da questão de priorizar-se, né? De se colocar em primeiro lugar mesmo, de fazer lá aquela lista, de você buscar, né? Fazer como se fosse um mapeamento mesmo do seu próprio reconhecimento das coisas que você gosta, do trabalho que você faz, se realmente é aquilo que você acha que é o seu propósito, tipos de roupa que você usa, se realmente o seu corpo está em congruência com o corpo, ou você usa as roupas só porque são confortáveis, ou só porque fica, sei lá, você acha que você tem um padrão de estética, né? De roupa e você não gosta de mudar, ou porque você pensa que o outro vai falar, né? Então, as comidas que você gosta. Aí lembra que eu tinha dito para vocês fazerem como se fosse. Tem um nome disso, aqueles organograma, né? Que saias. Esqueci o nome. O mapa mental? Isso, mapa mental. Aí sai as partes lá e aí você coloca igual, comida. Eu gosto de tal comida. Aí você colocar lá, puxando, né?
aquelas linhas, né? E dizendo se realmente é você, se era alguém da sua família, se você, de repente, tem o hábito porque o ex-namorado, sabe? Essas coisas assim. Então, você vê se reconhecer naquela situação, se realmente aquilo é seu, né? Então, aí você vai puxando todas as linhas lá para você ir desmembrando e para saber. Então, se realmente tudo aquilo é seu. Então, você vai mapear, né? É o mapa mental mesmo. Então, você vai mapear para saber da onde vem. Isso dá trabalho, né? Então, mas é uma questão de autoconhecimento, porque você começa a buscar as coisas que realmente são importantes ali para você. Aí depois nós tínhamos feito o exercício de puxar os pedaços e partes, né? Quais seus desejos, quais seus sonhos, né? As roupas, já falei. E os ganhos secundários, né? Qual é o ganho secundário que você tem em se manter acima do peso, em se manter no vitimismo, em se manter na situação que você se encontra? Porque às vezes a gente é aquela história, quando a gente começa a mudar as nossas moléculas, a gente começa a mudar a nossa consciência, muita coisa começa a reverberar dentro da gente. E aí, quando você começa a prestar atenção, fala, caramba, eu estou nessa situação, qual é o ganho secundário? Ó, um dos ganhos, eu não sei se eu falei a semana passada, mas uma das coisas que às vezes acontece é assim, a pessoa, ela fica no sobrepeso para honrar a família, ou ela fica no sobrepeso para fazer como se fosse uma prova de amor com o cônjuge. Então, assim, e isso tudo inconsciente, tá, gente? Ninguém vai ficar querendo engordar para o outro ser fiel a você. Mas são coisas inconscientes que a nossa mente ela trabalha de uma forma para você se manter, né, acima do peso para o outro provar que te ama, né? Então a mulher começa a engordar, engordar, engordar. E aí, se o homem gostar mesmo, mas é que assim, o homem eles não se preocupam muito, né? Com essa questão de peso, é um ou outro aí que fica reclamando, mas a maioria não liga muito. Então, mas o inconsciente da mulher, para a mulher é muito importante isso. Não que eles não olhem para uns corpos, né, esculturais, isso aí acontece. Só que quando a mulher começa a exigir provas de amor, então o inconsciente dela começa a transformar o corpo, porque ela vê que ele olha para outros corpos, e aí é como se fosse uma forma de se vingar, tá? Então, analisem isso, se não tem isso aí, né? Às vezes pegam uns namorados aí, uns muito, muito saidinho, muito namoradeiro, e aí depois a gente começa a estragar o nosso corpo para punir a outra pessoa. Bem louco, né? Então, é analisar isso, né? Então, ninguém merece isso. É mais fácil. Tem um cara que eu sigo, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é um psicólogo, Marcos Strider. Aí ele, de vez em quando, manda umas caixinhas de pergunta para ele, e aí mandam. Eu adoro malhar, mas a minha namorada não gosta de malhar. Né? Eu gosto de malhar, mas a minha namorada não gosta de malhar. E aí eu não sei o que eu faço, eu não sei como incentivar, não sei o que. Ele fala: Meu, você não tem que mudar ela, você tem que mudar dela. Então é aquela coisa: se você está com uma pessoa, que a pessoa está te forçando a fazer alguma coisa que você não está afim, ou você mesmo ficar forçando a pessoa a fazer algo que ela não está afim, não adianta. O que você tem que fazer? Você tem que mudar da pessoa, você não tem que mudar a pessoa. Então, você troca de pessoa, vai atrás de uma pessoa que esteja congruente, né, com o que você está buscando. Porque, gente, ninguém muda, né? Então, e aí vem toda essa história. Então, às vezes eu mudo o meu corpo na depreciação, né, para
punir o outro, porque o outro quer um corpo escultural, porque o outro quer um corpo bonito, porque o outro. Então, assim, e é pela gente, né? Aí o outro exercício foi se romper os vínculos, principalmente com a mãe. Lembra que eu falei de romper o vínculo? Já teve algumas pessoas que andaram me mandando no privado lá, que essa semana já começaram a tentar se desvincular, porque tudo que faziam antes ficavam sempre pensando na mãe, sempre querendo opinião, né? Então, assim, se desvincular. Quando a mãe não é mais viva, a gente não tem a presença física, né? Mas você ainda tem aquela ligação. Então, uma das coisas aí da semana passada era romper os vínculos, tá? Isso eu vou mandar depois para vocês por escrito, que eu vou fazer lá um e-book básico lá. E aí, hoje, para a gente iniciar, quem conseguiu ouvir a DNB que eu fiz essa semana? Foi bem forte, né? De desintoxicação. Não, e aí, né? Fiz. Ó, quem foi o culpado aqui, ó? O meu microfone de lapela. Eu coloquei ele no. Porque aqui onde eu tô, passa muito carro, tem uma janela aqui. Aí eu falei, vou comprar esse de lapela que eu coloco no, no celular, ponho ele aqui e ele corta os ruídos. Então, até na hora que eu estava gravando, passou o carro, tudo não sai os barulhos. Passa muito motoqueiro, o pessoal buzinando aqui para entregar as coisas. Então, eu com ele aqui não saem os ruídos. Mas a primeira vez não gravou, né? Não sei o que aconteceu. Aí, da segunda vez, gravou. Mas a primeira foi tão forte, tão forte. Eu falei, caramba, a hora que eu fui ouvir. E passou todo o tempo lá. Eu não sei o que aconteceu. Minha voz não saiu. Não sei o que aconteceu. Aí, da segunda vez, fiz a mesma coisa e ele funcionou. Mas, enfim, né? Como eu já estou acostumado com essas coisas. Anne, deixa eu falar um relato. Eu ouvi o primeiro dia, né? Ouvi várias vezes no primeiro dia e nada me aconteceu. Nem abertura de boca, nem nada. Aí tá, aí eu fui auto-aplicar reiki no dia. Cara, eu senti como se fosse vários eletrodos, sabe? Dando choque em mim, principalmente na região da garganta e do cardíaco. Era como se estivesse dando choquezinhos, vários choquezinhos. Aí tudo bem. Aí no dia seguinte eu voltei a ouvir, passar o dia. Cara, eu comecei a bocejar. Isso eu estava no trabalho já à tarde. E bocejei. Aí, tipo, chegou o fim do expediente. Cara, eu queria já estar na minha cama, nesse nível, sabe? Mas foi magnífico. Magnífico. Foi você que falou que teve como se estivesse te enforcando? Foi eu mesma. Eu venho sentindo muito laríngeo. Você tem. Aí que eu fiquei sentindo também como se estivesse me enforcando. Ontem à noite que deu uma melhorada. Ainda tá dolorido. Como se tivesse me enforcado, sabe? A doloridão aqui mesmo, como se tivesse me enforcado, feito uma fricção bem forte, né? Você não tem problema de tireoide? Não tem, não. Tá. Porque quando a gente faz o detox vai 2 ímãs no laríngeo também, por causa da tireoide para tireoide. Mas eu passei a vida tendo muitas infecções de garganta e muito fortes. Inclusive, por 2 vezes eu quase morri por causa de infecção de garganta, a ponto de ter que drenar as amígdalas. E aí, com a DNB, ele vai liberando mesmo. E é interessante porque, assim, você escutou várias vezes, não sentiu. Aí você aplicou o reiki. O que o reiki faz? Ele potencializa. E aí, quando você ouve de novo, é assim, como se o reiki tivesse tirado uma camada que a DNB não tirou. E aí, quando você vai ouvir de novo, é onde você começa. Por isso que eu falo, põe no looping e vai ouvindo. Você não precisa estar cognitivamente prestando atenção, porque a gente, ai, gente, eu dou até vergonha, né? Mas eu faço isso. Às vezes eu estou ouvindo 2, 3 vídeos ao mesmo tempo, porque eu preciso de tempo e não tenho tempo, não tenho tempo. Tanto que eu estou fazendo do ser magnético, eu tô revendo as aulas da atualização, e eu não sei o que aconteceu naquele Nutror, que eles tiraram a bendita ferramenta de acelerar.
Ai, tem vídeos de 2 horas, eu não tenho tempo para ficar 2 horas sentadas. E são coisas que eu só preciso rever. E aí, quando vai no acelerado, quando vem aquela coisa, fala, isso aí eu não notei. Aí eu anoto. Então, eu tô sempre no acelerado. O WhatsApp é tudo no acelerado. É tudo no acelerado, gente. Eu vivo no acelerado. Falei que eu tô precisando desacelerar um pouco. E aí, o que acontece? Quando você coloca, você pode até pôr no acelerado também o áudio. E em volume zero. Porque, às vezes, você fica a noite inteira fazendo limpeza. Eu entrei num grupo de DNB, das meninas lá da equipe lá. São quase 30 pessoas. A gente está fazendo. Cada dia a gente vai fazer DNB para uma pessoa no grupo. E todo mundo, os 30, vão fazer para uma pessoa no mesmo dia. Gente, essa noite eu não dormi. E eu não recebi. O meu dia 18 só. Eu não recebi, eu só apliquei. Mas está sendo, assim, um movimento tão forte. Eu sonhei com tanta coisa. Foi uma noite, assim, ó, que eu falei, caraca! E uns sonhos muito loucos, assim. Aí, a hora que eu acordei, eu falei, DNB. Eu já sabia, porque é o movimento do grupo. Então, quando a gente está nesse movimento de grupo, é uma egrégora forte. Tem gente que fala, mas eu não sinto nada. Não tem problema se você não sente. Tenha certeza que algo vai mudar na sua vida, mesmo que você não sinta. E essas limpezas é super importante, você colocar lá no looping e deixa a noite inteira rolando. E aí vocês vão perceber também que, às vezes, quando você coloca e deixa rodando no looping, vai ter noite que você vai... É como se você tivesse dormido e não tivesse descansado. Por quê? Porque você vai mudando as suas moléculas. Vou até falar agora que eu tinha colocado lá no grupo que hoje eu ia comentar sobre essas questões de quando a gente começa a fazer esses grupos, quando a gente começa a trabalhar a consciência. O que acontece? Quando você... É o que eu falo sempre. Quando você vê, você não consegue desver. Não tem como apagar mais da sua memória, a não ser que você tenha sei lá, uma amnésia aí e apaga as coisas da sua memória. Mas mesmo que você não pratique mais nada disso que a gente está falando aqui, isso já foi incorporado no seu ser, na sua energia, no seu inconsciente, no seu consciente, nas suas moléculas. E quando a gente começa a fazer todo esse movimento de expansão de consciência, de amor próprio, de resgate, de olhar para si, o que acontece? O nosso corpo é como se é como se fosse uma cicatrização. Quando você faz um corte, o seu corpo ele vai fazer os mecanismos para que você tenha a cicatrização e o corte feche. Quando nós começamos a trabalhar toda essa questão de, seja relacionamento, seja prosperidade, qual tema for, quando você começa a trabalhar isso, o seu corpo é como se você estivesse rasgando o seu corpo por dentro. E às vezes a gente chega a sentir a dor física. O ano passado, retrasado, acho que foi retrasado. Eu não lembro, gente, que o tempo passa tão rápido, acho que foi retrasado. Primeiro eu fiz barras de axis, tranquilo, fiquei super bem. Aí logo em seguida eu quis fazer o fundamento. Aí eu fiz o fundamento. Fundamento são 4 dias de axis. Axis, axis, axis. Você acorda e dorme, é uma loucura. E só trabalhando processo. É muita loucura, e a facilitadora só pau, sabe? Você fala uma coisa e ela vem, e fala uma coisa e vem, e ela mexe demais com as estruturas. Eu sei que no fundamento, eu comi demais naquele negócio, porque você come, você precisa de alimento. Aí a gente sempre fala no Axis que nós temos 4 fontes de alimento: água, ar, sal e açúcar. Então, quando a gente está nesses processos, começa a dar muitas vezes vontade. Você come o doce, daqui a pouco você quer o salgado, daqui a pouco você quer a água, daqui a pouco... Então, você fica nesse processo, e come. Aí, eu sei que eu emagreci, comendo igual uma louca lá, doce, sal, toda hora que você queria comer. Eu emagreci, aí as meninas, caraca, Sani, como você mudou? E você entra de um jeito, e você sai de outro. O seu rosto muda, o seu corpo muda, é louco o negócio. Sabe, é como se você estivesse entrando numa câmara de rejuvenescimento. Você sai completamente outra pessoa. E não só fisicamente, como, né, mentalmente. Aí, tudo bem, acabou, foi, acho que quinta, sexta, sábado e domingo. Quando foi? Na segunda-feira,
Dormi, linda, maravilhosa, né? Mas tem que estar com coragem, hein, Graça? Porque ó, o negócio é pauleira. Quando foi na segunda-feira, eu tinha que trabalhar. Eu não consegui sair da cama. Putz, não vou trabalhar hoje, não. Aí mandei mensagem, hoje não vou, não. Aí não fui trabalhar, e aí começou. Fiquei, dormi, aí dor no corpo quebrado, como se eu tivesse apanhado mesmo, feito exercício físico o final de semana inteiro. Aí já comecei naquela situação, putz, o que é isso? O que eu tô fazendo? Meu, não, para, eu tô louca. Gastei uma puta grana naquele negócio lá, não, para, vou parar com tudo. A louca, vou parar com tudo, não vou mais ser terapeuta, porcaria nenhuma, para não falar outro palavrão, e eu vou largar tudo, e chega desse negócio, não tô aqui para servir, não quero mais nada. Ó, foram 3 dias desse jeito. E assim, aí o que eu fiz? Tem uma amiga minha que também é do Axis, eu liguei para ela e falei, ó, mulher, preciso de você. Preciso de um processo de corpos aí para me reestruturar, porque eu tô zoada. Aí eu fui lá e conversando com ela, falei, filha, bem-vinda ao time aqui, porque é sempre assim. Porque eu nunca tinha passado por um processo tão puxado, né? E aí você se questiona tudo, você questiona a sua vida, você questiona os seus valores, você questiona tudo. Então, às vezes, isso está acontecendo nesse processo de emagrecimento, naquele processo de relacionamento, né? Porque o processo do relacionamento, gente, olha, sinceramente, ele é perfeito, ele é ótimo. Ai, mas, gente, vem umas coisas assim que às vezes você fala, puta que pariu, o que está acontecendo aqui? Vem muita coisa que você, às vezes, não está muito preparado para receber, né? E eu ainda, quando eu facilito, é pior ainda, porque aí eu recebo também, né? E aí começa a aparecer umas situações bem interessantes, assim, que você fala, caraca, o que está pegando aqui? E aí, todo o processo que eu percebi que eu faço, depois eu fiz um outro que é o SB, que ele é mais forte ainda. Eu só não consegui ir presencial, tive que fazer ele online, porque deu tudo errado para eu ir presencial. Eu era no Rio de Janeiro, aí acabei não indo. Mas fiz ele online, também foi incrível. A mesma coisa, só que eu não fiquei 3 dias, já fiquei um dia zoada. Aí depois fiz um outro de inteligência emocional, também senti a mesma coisa. Então, assim, toda vez que a gente está mexendo com muitos processos, vocês vão perceber vocês estranhas, vocês vão começar a se perceber, e vai ter gente que vai falar assim, eu vou sair do grupo, porque eu não quero nem saber mais disso, não, e vou continuar comendo do jeito que eu tô, eu não quero me libertar de mais nada. Por quê? O que acontece? São as resistências. Quando a gente começa a ficar muito resistente, eu tenho uma paciente presencial minha, que é do Axis, né? Porque Axis Barras a gente faz presencial. Ela tem vários processos, assim, bem de resistência, e aí eu fiz as barras dela, ela passou muito mal, ela ficou uma semana ruim, com diarreia, com dor de barriga, com dor de barriga, né? Com diarreia, passando mal, com dor de cabeça, estranha. Então, e todo esse processo, e como eu já sei o processo, eu já fiquei pentelhando ela. Falei, não, vem cá, volta, né? Vamos continuar o processo, tudo. Por quê? Porque senão a pessoa larga tudo, e às vezes ela está em busca de autoconhecimento, e aí quando ela vai para umas barras, é tão forte o processo que ela vai falar assim, eu não quero mais nada disso, não, está fazendo mal para o meu corpo. Hoje eu penso assim, começou a zoar, aí que eu tenho que ir. Tô mal, então é porque eu tenho muita resistência aqui, então eu vou. Aí você olha torto para o facilitador, você olha todo torto para o professor, falando, não sei não sei. Mas quando você pergunta para o seu corpo, quando você pergunta para o seu corpo se ele aceita você, se é para você fazer aquilo, né? Se é para você continuar o processo, o seu corpo diz que sim, expande. Então, se o seu corpo está expandindo, é porque vai ser bom para você. É porque vai dar bom, entendeu? Então, se alguém estiver passando por esse processo, porque assim, nos outros grupos de emagrecimento, e acho que de relacionamento, eu sinto, a pessoa está na minha frente, ela fala uma coisa, mas ela me transmite outra energeticamente. Então, eu percebo quando a pessoa tá empolvorosa, e tanto que quando a gente começou foi o de emagrecimento, que eu perguntei se vocês estavam com crise de ansiedade, acho que foi de emagrecimento, né?
Eu acho que foi. E eu começo a sentir no meu corpo, né? Então, o que acontece? Foi a crise de ansiedade. E aí melhorou, não melhorou a crise de vocês? Porque a minha, pelo menos, passou, graças a Deus. Olha, eu tô tendo crise direta de ansiedade. Essa semana tá pauleira pra mim. Sério? Desde domingo pra cá, sério. Hoje mesmo eu tava, caraca, assim, coração acelerado. E, tipo assim, é engraçado, mas é um processo engraçado, que eu sempre tive, tá? Antes, eu não sabia identificar. Hoje eu consigo identificar. Hoje eu consigo sentir o meu corpo. Hoje eu consigo saber identificar, sabe? E é muito, muito claro isso para mim hoje. Quando passei a vida inteira sentindo esses trens e não sabia identificar. E aí hoje consigo identificar, cara, que trem maluco, eu quero e não quero esse trem aí para mim, não. Então, e aí o que acontece? Quando você começa a sentir, não dá vontade de sumir, se enfiar no buraco, largar tudo isso para lá? Né? Quem que tá comendo aí? Eu vi uma mensagem, mas apagou. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, eu tô também comendo igual uma capivara. A capivara brava é boa. Nunca viu uma capivara brava. É bom, né? Capivara só come mato, vai. Come salada. Fica com a cenoura, mastigando a cenoura. Então, o que acontece? Quando você está nesse processo, dá vontade de largar tudo. Por isso que muita gente, quando começa com processos de espiritualidade, mesmo de autoconhecimento, larga tudo e vai, entendeu? Vai, ó, estou dormindo bem, mas mesmo assim estou morrendo de sono durante o dia. Então, porque a gente vai... porque a gente vai nesse processo de resistência. O corpo da gente, a mente da gente não quer mudar. É muito complicado. Então, é assim, temos que ter foco e falar, tá doendo? Agora que eu vou fazer mesmo. Tô tendo crise de ansiedade? Agora que eu não paro. Porque, assim, eu venho dando ferramentas, né? Então, aí, o que é? É colocar o looping, é o priorizar-se. Porque eu falei da outra vez lá, teve um grupo que eu fiquei bem pé da vida também. Eu falei, ó, se você não tem meia hora por dia para sentar a bunda na cadeira, pegar o seu material, o seu caderno, falar, pera lá, deixa eu ver o que a Sani falou. Ou então coloca o vídeo lá, vai lá no YouTube, coloca no acelerado, que o vídeo de 1 hora e meia hora você ouve. Porque, assim, toda vez que você ouvir aquele vídeo que eu coloquei lá, vocês podem ouvir, juro a vocês, se vocês colocarem lá 10 vezes para ouvir, as 10 vezes você fala assim, nossa, mas eu não ouvi essa parte. Nossa, mas eu não ouvi essa parte. Por quê? É como se tivesse o anjinho e o diabinho aqui. Eles fazem assim, ó, tuf, tampam o ouvido. Para quê? Porque, e outra, às vezes você não estava preparado, as suas moléculas não estavam preparadas. Ó, igual a Tati falou, que ela ouviu, estava normal. Passou o reiki, sentiu umas coisas doidas. Ouviu o áudio de novo, aí começou a dar mais coisa doida ainda. Por quê? O que acontece? Ela limpou com a DNB, que a DNB foi para desintoxicar essa semana. E aí, quando ela fez o reiki, que tirou mais outra camada, e aí, quando ela voltou com a DNB, ela já estava mais limpinha. Aí, o que aconteceu? Aí é onde vem aquela enxurrada. Então, as moléculas dela, nesse tempo todo, o que elas estavam fazendo? Elas estavam se reorganizando. Então, quando a gente vem, ainda bem, sem vontade de comer, sem vontade de comer é maravilhoso, né? Não pode ficar ansiosa. Ansiosa come outra coisa. Então, quando a gente começa com esse processo de buscar, às vezes a gente fica, ó, adoro pamonha. Quando a gente fica só nesse processo de buscar, se você não parar e não absorver, e assim, não sei se vocês são as loucas dos cursos, né? Porque eu sou. Sabe aquele monte de curso que você compra e aí você não vai lá e não faz?
A Grauciane é louca do curso. Terapeuta, tudo é doido de curso. A gente faz todos os cursos possíveis e impossíveis, não é? Olha, ó, 5 para terminar. E posso te dizer, você não vai terminar. Porque vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, e a gente não termina. Então, e é isso que a gente faz. A gente faz. Eu vou fazer uma DNB para desbloquear isso. E é uma coisa que a gente não se prioriza. A gente não senta ali. Agora, se vem a mãe, se vem o tio, se vem a avó, ai, faz um não sei o que para mim. Aí você vai e faz. Você tira o seu tempo para outra pessoa, mas você não tira para você. Quer falar, Gal? Você está com a mão levantada? Não? Tá só com a mãozinha aí. Então, você não tira esse tempo para você. Então, quando a gente está nesses processos, principalmente essa questão do emagrecimento, gente, o que me falta hoje? O que me falta hoje? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? O que me falta hoje? Quem sou eu hoje? O que me falta? Ah, me falta dinheiro, me falta namorado, me falta, sei lá, uma casa mais confortável, me falta um celular bom. Coisas físicas e não físicas, emocionais, coragem. Então, quais são as coisas que estão faltando? E aí é começar a resgatar tudo isso. Tá me faltando coragem. Em quais aspectos? Em tal, em tal, em tal. Bom, mas espera lá, será que a coragem é 100%? Por quê? Se você mora sozinha, se você trabalha, se você paga suas contas, se você cuida de filho, de casa, não sei o quê, você tem coragem para um monte de coisa. Às vezes você não tem coragem para dar um passo para certos movimentos. Então, você tem que analisar o que te falta e ver qual é o ponto que você está e qual é o ponto que você estava sei lá, 5 anos atrás. E qual é o ponto que você vai querer estar daqui 5 anos para frente. E toda vez que você for simplesmente comprar um curso, sair com alguém, comer um alimento, ir numa festa, conecta com o seu corpo. Pergunta para o seu corpo. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver como que eu vou falar isso. Eu não vou poder falar isso aqui. Depois eu falo para vocês, agora eu não vou poder falar. Eu vou dar outro exemplo. Vamos supor que você... outro exemplo. Vamos supor que você está lá no trabalho e aí você descobre que seu colega, não posso, seu colega de trabalho está roubando. Qual que é a primeira coisa que a gente quer fazer? Ir lá e denunciar a pessoa, né? Aí, o que acontece? A primeira coisa que você vai ter que fazer, conectar com o seu corpo, vai lá na mãozinha, vai ser contribuição, corpo, vai ser contribuição eu ir lá e falar para o meu chefe, ou sei lá para quem, que o fulano está fazendo isso, isso, isso. Se expandir, vai criar mais para você e vai criar mais para todo mundo. Se não expandir, não faça. Nossa, Sani, mas eu não sou desonesta. Eu sou uma pessoa honesta e eu vou ver alguém roubar e não vou falar nada. Não faça. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa que está sendo roubada, ela está convidando aquela pessoa para tirar algo dela. Tirar algo que ela mesma, às vezes, já tirou de outras pessoas. Ou ela está tão sem ela mesmo que as pessoas, ela fica aberta para que as pessoas venham e tirem cada vez mais dela. Ela está na energia de ser tirada, de ser roubada. E se você for lá e cortar isso, uma que a pessoa pode, às vezes, nem acreditar, a outra dá qualquer desculpa e você sai como a vilã, ou você corta o fluxo do que estava acontecendo ali. Porque, às vezes, a pessoa está no merecimento de estar recebendo aquilo. É louco, não é louco? É. Mas se você não perguntar para o seu corpo, o teu corpo vai saber dizer. A sua inata vai saber dizer. Como que vai ser minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu fizer isso?
E como vai ser minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu não fizer isso? Porque aí, de repente, acontece uma situação tão grande que a pessoa, sei lá, descobre ou conversa com a outra, ou se arrepende, ou não sei o quê. Aí, para você, o negócio, sei lá, você ganha até uma promoção porque o outro saiu, porque o outro, sabe? Acontece coisas que você fala assim, caraca, se eu tivesse falado, às vezes a outra pessoa não ia ter acreditado, ia ter me mandado embora, e agora estou recebendo uma promoção. Pode acontecer. Então, são movimentos que a gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê. Mas o corpo da gente sabe. Então, se ele expandir, bora lá. Agora, se retrair, não faça. Então, isso a gente tem que ir usando isso para tudo, gente. Para tudo. Até para fazer fofoca dos outros. Fazer contribuição, fazer fofoca do meu vizinho? Não, então não faz, entendeu? Tudo, 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 tudo. É aquela coisa que você tem que perguntar para o seu corpo 100%. E às vezes a gente entra em umas situações que você vai falar, não, eu vou falar, porque eu sou uma pessoa honesta. Imagina, eu estou vendo, tá na minha cara ali, não tem como. Eu não vou ser conivente com essa situação. Só que aí se você pergunta para o seu corpo fala, não fale. Não fale, porque não vai ser contribuição para você. Não vai criar mais para você. Então, toda vez você tem que perguntar tudo. Vai comprar roupa? Isso a Thaisa fala muito. Vai comprar roupa? Vê se essa roupa vai contribuir com você. Vê se essa roupa vai trazer mais dinheiro para você. Vai receber um presente? Será que esse presente vai me trazer mais dinheiro? Será que vai criar mais na minha vida? Então, tudo isso para vocês irem expandindo. E quando começar a dar essas loucuras assim de querer jogar tudo para o alto, não querer continuar, né, se autoconhecendo, se buscando, porque assim, a única coisa que eu falo para vocês, no ponto que vocês estão, se vocês pararem, ruim não vai ser, porque você já tem uma outra visão. Só que também você pode perder aí 5, 6, 10 anos. E aí a sua vida que era para acelerar, ela não vai acelerar. Todo mundo os grandes players aí da internet, né, dos fodásticos aí da internet, do Instagram, tudo eles falam que o mal das pessoas, principalmente os brasileiros, é que elas desistem antes de dar certo, faltando isso. Então, tem até uma historinha lá, uma parábola lá do cara que estava lá na neve, e à noite ele caiu, e aí ele pedindo para Deus para salvar ele, para salvar ele, para salvar ele. Aí Deus falava: corte a corda, corte a corda, corte a corda. Aí ele: não, mas eu não vou cortar a corda, mas eu não vou cortar, corte a corda. E ele não cortou a corda, ele morreu lá pendurado, congelado, sendo que ele estava um tantinho assim do chão. Então ele pediu tanto, ou então aquelas pessoas que pedem para ganhar na loteria, mas não vai lá e não joga. Percebe? Então, às vezes, a gente está ali, você está lá suando, você já fez todos os movimentos, você fala, putz, agora eu vou largar tudo isso porque não vai dar certo. Mas se você persistisse mais um pouco, pedir, né, para o universo trazer quem são as pessoas que vão poder contribuir, pedir quais são os lugares que eu posso ir que vão ser contribuição para o meu negócio, quem são as pessoas, sabe? Começar a puxar essas coisas para expandir e não ter medo, não ter essa falta de coragem, porque aí vai, sabe? Você vai incorporando e quando você vê, você está fazendo. Porque às vezes a gente tem muito, muito medo, falar, eu não vou dar conta. Meu, você dá conta. A gente sempre dá conta. A gente acha que não vai dar, mas a gente dá conta sim. Então, hoje eu fiz um apanhado aí do que a gente falou na outra aula, né? Já estou suando aqui. Bom, então aí a gente colocou priorizar-se, fazer lá o mapeamento do reconhecimento. Semana passada nós fizemos o exercício de puxar os pedaços, não vou fazer hoje,
Aí vamos fazer um exercício aqui de conexão com o corpo. Só que eu vou gravar ele, porque aí eu vou colocando lá os exercícios, fica mais fácil para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode abrir o microfone. Deixa eu ver. Sem perguntas? Com a lua? A lua de verdade ou o imã? A lua mesmo? Eu nem sei onde está a minha lua hoje. Dependendo da posição aqui, eu não consigo ver. Não sei nem qual lua é hoje. Já é lua crescente? Vamos lá, então. A gente vai fazer o exercício de comunhão com o corpo, tá? E aí eu quero que vocês percebam, eu não lembro se eu fiz a semana passada, eu acho que não. A gente fez só a conexão. Agora a gente vai fazer. Deixa eu fazer uma conexão aqui. Deixa eu pensar aqui, peraí, como que eu vou fazer? Enquanto isso, vão se conectando com o corpo de vocês, baixem as barreiras, façam 3 respirações profundas. Vamos lá que eu vou fazer aqui. Eu já vi o que é para fazer. Então, conecta com o seu corpo, baixa as barreiras. Perceba seu corpo da sola dos pés até o topo da cabeça. Vai percebendo o seu corpo. Começa a sentir lá na sola dos pés um leve formigamento que vai subindo pelas suas pernas, vai subindo pelos seus quadris, pelas suas costas, pelo seu abdômen. E esse mesmo formigamento ele vai relaxando o seu corpo. Enquanto você vai relaxando todo o seu corpo até o topo da sua cabeça, vai baixando todas as barreiras, baixas barreiras, todas as expectativas, julgamentos, rejeições, separações, pontos de vista, baixando as barreiras, baixando as barreiras. E agora, perceba como se o seu cardíaco, coloque uma mão no seu peito, pode ser a mão direita, a mão esquerda, ou as duas mãos. Perceba o seu cardíaco, como que ele fica, se ele pulsa, se ele está frio, se ele está quente, se ele está escuro, se ele está claro. Façam de olhos fechados. Percebe seu cardíaco agora. Conecte com todas as suas moléculas. Perceba cada estrutura do seu corpo. E agora a gente vai começar um movimento de gratidão. Gratidão pelo seu corpo. Desde a planta dos seus pés, que é a sua base, que os nossos pés são os que seguram o nosso peso corporal todinho. Então agradeça aos seus pés, aos seus dedos. Agradeça cada parte. Não vejam os defeitos, se tem calo, se o pé é torto, se o pé é reto, se a unha está encravada. Não vejam isso. Simplesmente agradeçam aos seus pés, a estrutura que está ali segurando. E se tiver alguma coisa que está disfuncional no seu pé, que você não gosta, que você percebe que poderia melhorar, pergunta para o seu corpo. O que isso quer me mostrar? Se eu tenho uma unha encravada, o que isso está querendo me mostrar? O que
Por que o corpo está se expressando dessa forma? E perceba o que o seu corpo vai respondendo. De repente ele precisa de mais massagens, de repente ele precisa de um olhar diferente, de uma podóloga. Pergunta para o seu corpo o que ele quer, quais são os tratamentos que ele está requerendo para esses pés. Qual é o olhar que você precisa dar para os pés? Então agradeça aos seus pés, vai subindo, agradecendo a todas as suas estruturas. Primeiro aos seus ossos, de todo o seu corpo, dos pés, dos dedos, tornozelo, pernas, joelhos, coxa, quadris, das costas, sua coluna vertebral, que acopla a sua medula, as suas costelas, sua caixa torácica, que acopla o seu pulmão, e todos os outros órgãos aí que nós temos no abdômen, ao seu pescoço, aos seus braços, ombros, punho, mãos, a sua cabeça, a todos os ossos primeiro. E agora vai agradecendo cada parte do seu corpo, toda a circulação sanguínea, todo o sistema linfático. Vai agradecendo todas as suas articulações por serem flexíveis e deixar com que você seja flexível na vida, se mostre flexível. Agradeça todos os seus órgãos, seu coração, porque bombeia o sangue para todo o seu corpo, o seu sistema linfático, que faz toda a excreção de toxinas, seu intestino, que secreta e excreta também toda a parte já que não serve mais, né, que os nutrientes são absorvidos pelo nosso intestino, pelo nosso estômago, mas o que não serve, ele tira e vai colocando para fora. Agradeça o seu pâncreas, agradeça o seu fígado, agradeça a sua bexiga, os seus rins, a seus pulmões que respiram, que deixem cada vez nosso corpo, né, mais leve, mais oxigenado. Agradeça esses pulmões, que eles sejam sempre contribuição para que o ar entre no nosso corpo e nos mantenha saudáveis e vivos. Agradeça toda a sua pele, agradeça os pelos que fazem toda a proteção do seu corpo. Agradeça agora as suas glândulas endócrinas que fazem com que o corpo, elas fazem o corpo funcionar como uma máquina perfeita. Tireoide, paratireoide, pineal, hipófise, suprarrenais, tálamo, hipotálamo. E que todas as substâncias que estão dentro do nosso corpo, todas as proteínas, todas essas substâncias, elas sejam inteligentes e façam com que o nosso corpo fique cada vez mais saudável, deixando as taxas de ferro, de glicose, todas as taxas aí que a gente precisa ter, né, colesterol, que elas estejam todas em perfeita harmonia. Que as nossas moléculas aceitem tudo isso. E agora vamos agradecer a nossa voz, porque a nossa voz é a nossa comunicação, é a nossa exteriorização, é o nosso comunicar-se, dizer ao mundo quem somos, o que viemos, para que estamos aqui. E às vezes com as palavras, com a sua voz, você pode salvar vidas. Mesmo que você ache que o seu conteúdo ele não é suficiente para isso,
Muitas vezes uma só palavra salva milhares de pessoas. Então agradeça a sua voz, a sua garganta, suas amígdalas, suas cordas vocais. Agradeça as suas papilas gustativas, que elas, por elas, é onde passam os alimentos e que nós sentimos o gosto. Pela língua, pelas papilas gustativas que estão lá no fundo. Elas que nos fazem ter o paladar e junto o olfato. De poder cheirar um perfume, uma comida boa, cheirar as flores, sentir todo o aroma maravilhoso aí de essências e tudo mais que nós temos disponíveis para nós. E agradeça também os seus olhos, os seus ouvidos, os olhos por poder ver tudo que nós estamos querendo e tudo que está na nossa frente. E agradeça a sua visão interna e a sua visão externa. Porque a nossa visão interna nada mais é que a nossa intuição, que é o nosso saber interno, é a nossa inata, é o nosso corpo querendo dizer, olha, toma cuidado, eu estou te mostrando, perceba-se. Não escute tudo que dizem, sinta o que as pessoas estão dizendo. Porque muitas vezes a palavra diz uma coisa, mas a energia diz outra. Então agradeça essa visão interna sua, que ela não falha. Perceba todo o seu corpo. E agora eu quero que vocês façam uma única pergunta para o seu corpo. Verdade. Esse peso todo é seu? Rapidamente perceba se sim ou se não. Verdade. Esse peso todo é seu? Todo esse peso que você está carregando, verdade. Isso tudo é seu? Isso te pertence de verdade? A resposta vai vir para cada um de vocês. E aí, perceba também quanto desse peso que você está carregando que não é seu, né? E como você pode? Você quer escolher algo diferente? Como que você vai escolher algo diferente hoje, agora? E o quanto das dores, dos conflitos, desses desconfortos que você tem que também não são seus. São de outras pessoas, são de lugares, são de energias que foram deixadas na casa de vocês, no ambiente de trabalho, nos objetos. O quanto dessas dores e desconfortos que você carrega que não são suas. Perceba no seu corpo, perceba que o seu corpo vai te intuindo, teu corpo vai te mandando respostas. E pergunte para o seu corpo, como eu posso me libertar de tudo isso agora? Me mostra, corpo. Me mostra como eu posso mudar tudo isso. E mudar tudo isso de uma forma gentil, de uma forma que eu não sofra, que o corpo não sinta nenhum expurgo, nenhuma energia pesada. Corpo, aonde eu não estou aceitando enxergar o que você quer me mostrar. Como eu posso emagrecer com total facilidade, leveza, tranquilidade? Como eu posso preencher todos esses espaços e faltas que eu tenho, seja de carência emocional, seja falta emocional, seja falta física, seja falta de algo, de dinheiro, de pessoas. Corpo, como eu posso preencher tudo isso agora, com total facilidade? Sem me preencher com comida, porque a comida ela não vai me trazer esse preenchimento. Ela me traz uma falsa sensação de preenchimento. Corpo, me mostra como eu posso mudar toda essa situação agora. Verdade, vocês estão dispostos a perder, eliminar, dissipar e largar
todo o peso extra que está no seu corpo agora, sim. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todos os 9 curtos, garotos, povoados e alens. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todos os 9 curtos, garotos, povoados e alens. Verdade. O quanto desse peso corporal você vem trazendo no seu corpo para honrar os seus ancestrais e mostrar que você é uma pessoa digna de estar na família. Verdade. O quanto você está sendo a honra aos seus ancestrais. Então vamos destruir e descriar isso agora, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todos os 9 curtos, garotos, povoados e alens. Verdade. O quanto você vem se punindo as pessoas ao seu lado como prova de amor, aumentando o seu peso como prova de amor. Verdade. Vamos destruir e descriar isso agora, por favor? Libertando tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todos os 9 curtos, garotos, povoados e alens. Inspira, solta e vai voltando. Eu fiz 2 processos, tá? Eu fiz o processo da gratidão e o Axis no meio. Se certo, errado, bom e mal, pode, pode, todos os 9 curtos, garotos, povoados e alens. Essa é a frase maluca do Axis, que é para limpeza de tudo, tá? Tudo bem aí? Sentiram forte, fraco? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Vocês ficam com as câmeras fechadas? Não sei se vocês estão dormindo, se vocês estão acordados, se vocês estão me olhando, se vocês estão chorando, se vocês estão o quê? Diga-me. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Acordei. Tá dormindo? Ah, misericórdia. Não, mas teve horas que eu não estava aqui, não. Parece que eu ia e voltava. É, porque você está deitada? Tava meio encostada. É, quando a gente está deitada é pior. Graça parecia que estava viajando. Teve alguém aí que deu desespero? Peraí, deixa eu ler o chat aqui, porque senão eu não. Foi gostoso, senti bem. Ah, bem avoada, entendi que era apavorada. Não. Então, eu dei uma misturada aí nos processos, tá? Mas esse processo de gratidão vocês podem fazer para tudo. E aí, o bendito do caderno da gratidão que eu falo, né, para fazer lá, porque isso aí não é só coisa minha, né? Isso aí é coisa do Ho'oponopono, coisa de Reiki, tudo quanto é processo que a gente vai, a gente fala dessa questão da gratidão. E a gratidão é você não ser da boca para fora. Eu fiz o dos pés. Dos pés, toda vez que eu faço isso, o pessoal fala, caramba, porque eu trabalho no consultório também, às vezes eu faço massagem. E tem músculos, principalmente, ó, os pés e o glúteo. Quando eu faço a massagem no glúteo para soltar, o pessoal fala, caramba, tem músculo aí. E o glúteo, a gente tem 3 porções de músculo nele. Glúteo máximo, médio e mínimo. Então, ele é uma região que a gente fica muito tempo sentado e você não percebe que ele precisa ser solto. E os pés, às vezes a gente só olha para o pé a hora que vai pôr uma sandália, a hora que vai na manicure, se é que vai. Então, Então, ó. E qual que é a intenção aí? É fazer com que você se observe e, a partir de hoje, você comece a fazer movimentos para o seu corpo. Então, primeiro, o que seu corpo requer? Ele requer uma massagem? Sei lá. Ah, isso ali, tô dura, tô sem grana. Ah, sei lá, procura um lugar aí que às vezes tem gente que faz até de graça. Faz troca. Ó, eu sei fazer bolo. Aí vai numa amiga aí que faz massagem e fala, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu posso te dar um bolo, você fazer uma massagem em mim? Eu vivo fazendo troca, gente. Daqui a pouco eu tô igual aquelas o povo tá recebendo em galinha daqui a pouco. Porque eu faço umas trocas muito loucas. Tem umas amigas minhas que a gente vive fazendo as trocas. Né? Você não precisa de bill.
Você não quer um Axis, não. As cabritas vão me trazer aqui, porque eu já moro no mato, né? Tudo bem que eu moro no centro do mato, mas onde eu moro tem bastante mato. Daqui a pouco o povo começa a me pagar com galinha, com cabrita, com vaquinha, né? Porque são trocas. A gente faz assim, vamos fazer como que a gente fala? Vamos fazer um collab. Collab é uma troca. Um faz uma coisa, às vezes eu tenho curso, tem gente que quer fazer o curso, fala, putz, eu não queria fazer o curso, queria tanto fazer esse curso. O que você precisa aí? Às vezes eu troco uma mesa radiônica, troco alguma coisa e a gente vai fazendo umas trocas, entendeu? Então, não tenho. Dá seu jeito. Vai, eu preciso fazer, vamos fazer uma faxina para você, mas você faz uma massagem em mim? Eu já garanto os ovos, é isso aí, ó. A canja uma boa troca, né? Então, você procurar meios. Eu não tenho dinheiro para ir toda semana na manicure. Aprenda você, vai lá, compra um alicatinho e faça você. Tem um esmaltezinho sempre na mão. Por quê? Porque são formas de você agradar o seu corpo. E aí tem corpo que não vai querer. Mas tem corpo que vai querer. O meu corpo, olha, ele adora uns anéis. Nossa, eu amo anel. Tô sempre com anel. Então, compre um anel. Eu adoro brinco. Põe um brinco. Então, vai perguntando, mas não é você, não é assim, eu gosto, não. É o seu corpo. Abraça o corpo, percebe ele, percebe cada molécula, percebe como é gostoso abraçar, como é gostoso sentir, sabe? Sentir o corpo. Nós, mulheres, nós temos seios, nós temos barriga, nós temos, sabe? Se tocar todo o seu corpo, seu glúteo, não só no banho, mas tocar, perceber cada parte. Quais as partes que você tem prazer, quais as partes que você não tem prazer, sabe? Aquela coisa de se sentir gostosa. Uma coisa que eu aprendi muito com minha mãe. Quando minha mãe era mais nova, eu era mais adolescente, criança, minha mãe estava sempre com a mão no seio, assim, e ela sempre foi aquela que não gostava de usar sutiã. E eu também tenho um asco com o sutiã, gente. Não sei porque que inventaram isso. Falou que aquela mulherada lá que foi queimar a sutiã lá, elas não sabiam o que estava fazendo, porque elas aprisionaram a gente. Tem que ficar andando com esse negócio para amarrar a gente. Eu não gosto de me sentir amarrada. E aí, o que ela fazia? Ela colocava muita mão nos seios e ela abençoava os seios dela. Falava, como os meus seios são lindos, não sei o quê. Mesmo que os seus seios não sejam, eles vão passar a ser. Lembra do interessante ponto de vista? Então, comecem com o interessante ponto de vista lá nos seus pés. Eu tenho calo, eu tenho gordurinha, eu tenho unha encravada, eu tenho não sei o quê. Eu tenho joanete. Começa a agradecer os seus pés. E começa a fazer o interessante ponto de vista. Porque ele vai começar a mudar a estrutura. Gente, a gente consegue mudar a estrutura corporal. Eu tô nessa pegada dos 21 dias aí, eu tô olhando meu corpo tá se transformando. Tá sendo algo muito louco, muito louco. O meu abdômen sempre foi, assim, uma região que eu tenho muita facilidade de pegar músculo em coxa e glúteo. Meu glúteo, ele não chacoalha, é duro, duro. E minha coxa, sempre foi. Só que meu abdômen sempre foi a parte ali de dificuldade. Com todos esses processos, eu estou sempre fazendo seca-barriga, eu tenho uma mesa seca-barriga lá forever, né? E aí eu vou fazendo desativação, eu venho percebendo que ele vai ficando desenhado, assim, sabe? Ele tá mudando. Tô mudando também a questão da alimentação, gente. Hoje, o meu almoço eu fiz uma berinjela de forno, com um queijo por cima lá, um orégano e tal, uma saladinha de atum com salada de folhas, tomatinho e tal. E eu não comi arroz, eu não comi feijão. Depois a minha sobremesa foi uma laranja, mas a laranja, a vida inteira sempre foi a minha sobremesa. Dica: após o almoço, chupem sempre uma laranja. Além de você estar absorvendo a vitamina C todos os dias, a laranja, ela corta aquele efeito de você ter vontade de comer o doce. Então, a minha laranja, ela não pode faltar. O dia que eu não tenho laranja, eu fico desesperada, porque eu sei que vai me dar vontade de comer doce. Então, após o almoço, chupe uma laranja. Essa é a sua sobremesa. E aí, o meu corpo vem percebendo, eu jamais ia imaginar ficar sem o arroz, sem o feijão. O feijão eu não gosto muito, não, mas o arroz, por quê? Porque eu sempre precisei muito do carboidrato. Então, eu percebo que meu corpo está mudando, os meus gostos estão mudando. Teve um dia que eu saí para almoçar, me chamaram para almoçar, fui almoçar, aí o pessoal lá, eu vou pedir uma parmegiana, vou pedir não sei o quê. Eu falei, gente, eu quero só uma saladinha com... Até peguei um frango lá, tal. Eu falei, não quero nada pesado. E era um sábado, dia de feijoada. Eu falei, não, eu amo feijoada, mas o corpinho falou, não quero. Aí fui tomar, o pessoal pedindo refrigerante, eu falei, eu quero uma água com gás com limão.
Porque eu peguei o gás, em vez de eu pegar o refrigerante, eu peguei o gás e eu não sou de tomar água com gás, gente, eu odeio água com gás. E aquele dia desceu gostoso. Então, são coisas que você vai perguntando para o seu corpo, você vai sentindo as mudanças, percebe? Não é algo que é do dia para a noite. Ah, acordei hoje, nossa, hoje você é uma pessoa fitness. Não é. Embora eu tenha sempre, a minha alimentação sempre foi muito bem regrada. Mas essa questão do peso, ele vem sendo um desafio de 10 anos para cá. Ele vem sendo um desafio por conta da tireoide, por conta de processos, né, com essas faltas, e isso tudo vem lá da infância. É o abuso, né? E ainda tem o abuso, que eu ainda não falei nesses processos, que eu vou fazer uma DNB para abuso, porque quem nunca teve o abuso na família lá, ou o primo que passou a mão, ou não sei quem que agarrou, ou realmente, às vezes, até, né, o próprio ato lá, que é o estupro, infelizmente, mas todas nós, mulheres, em algum momento, a gente passou por alguma situação dessa. Quem não passou, maravilha, agradeça, porque não tem, pelo menos, é um trauma a menos para ser curado. Porque às vezes a gente fica com aquilo, né? Principalmente quando criança, você sabe que aquilo não é certo, porém você não consegue, você não sabe o que fazer. E aí o que acontece? Às vezes vem os problemas de tireoide. Porque a tireoide é quando você precisa tomar, não é precisa tomar uma decisão, é quando você como se você precisasse salvar alguém ou sair de uma situação com urgência. A tireoide, ela é a glândula da urgência. Então, quando você sofre um abuso, você fica remoendo aquilo por muito, muito tempo. Em consultório, eu faço muito trabalho de limpeza de memórias de abuso, tá? E aí, eu tenho pacientes lá que foram abusadas pelo irmão, e abusada mesmo, pelo primo, e tudo criança. E aí eu tinha uma paciente que ela falava assim, meu, eu odeio ele, eu não posso olhar para a cara dele, e isso me faz muito mal, todos os dias eu lembro disso. E aí a gente começou a fazer os processos, que aí eu uso vários processos, inclusive Axis, e aí a gente começa a limpar, a pessoa fala assim, olha, eu não vou falar que eu não lembro, mas já não tenho mais aquela memória, eu já não tenho mais aquele sentimento que eu tinha lá atrás. Então, tudo isso precisa ser limpo. Então, quando nós somos crianças, é isso que acontece, a gente não consegue se defender, a gente precisa que um adulto nos defenda. E aí é onde vem a desproteção, a sensação de que eu não estou sendo protegido o suficiente. Se aconteceu na escola, os adultos da escola deveriam proteger, não te protegeram. Se aconteceu dentro da própria casa, os adultos que estão ali não te protegeram. Então vem essa sensação de que eu não sou protegido. Vem essa sensação de que me falta algo. E aí o que o corpo faz? Ele cria gordura. E aí fala assim, Sânia, mas a minha adolescência inteira, ou até a minha fase, sei lá, até uns 20 anos de idade, eu sempre fui magra. E depois? O que acontece? Não é do dia para a noite, né? Porque a gente não é bexiga, né? Que assoprou e inchou. Não, é todo o processo. E aí, o que acontece? Vai cair uma gota no copo de água. Mais uma gota, mais uma gota, mais uma gota. E aí, a gente passa por várias situações de abusos. O abuso moral, às vezes o abuso físico, às vezes o abuso emocional, às vezes o abuso financeiro, né? Eu tenho uma paciente que ela não conseguia ganhar dinheiro, aí eu falei, tá, vamos trabalhar essa questão do abuso. Aí começando a trabalhar o abuso financeiro. Eu falei, quando que você foi abusada financeiramente? Aí ela começou a contar que a mãe tinha um comércio, quando ela era de adolescente para criança, e ela trabalhava e não recebia nada por isso. Ela atendia, ela limpava, ela estocava, ela fazia banco e não recebia nada por isso. Então, quer dizer, foi o abuso da mãe. A mãe não pagava a ela, porque se era um trabalho, a mãe deveria falar, ó, vamos combinar, não posso te pagar um salário inteiro, mas eu preciso de uma ajudante, porque se ela fosse pagar uma ajudante, eu teria que pagar um salário, teria que registrar e tudo mais.
E para a pessoa ela não pagava, que era a filha. Como se a filha tivesse obrigação. E a filha deixou de fazer algumas coisas, de procurar, de buscar emprego em alguns momentos, por conta desse comércio da mãe. Que no final acabou fechando e não deu em nada. Percebe? Então, é um abuso. Vocês já se colocaram nesse lugar desses tipos de abuso? O abuso quando o adulto, a vida toda, ó, pensando assim, é abuso. E aí, o que você, o teu corpo percebe que aquilo não é certo? Eu tenho uma amiga que ela é terapeuta e a família inteira é farmacêutica. E eles têm farmácia até hoje. E ela trabalhava com o irmão, mas não era o que ela queria. O corpo dela gritava, deixava ela doente. E ela não queria estar ali. E ela ganhava um salário, mas não era um salário, né? Era só para tapar o buraco da família. Até que ela foi a ovelha, que eu falo que é as ovelhas da consciência, desgarrou e falou: não, eu vou ser terapeuta. Foi lá, fez curso de acupuntura, tudo. Hoje ela tem clínica e tá super bem. Porque ela já não sentia mais feliz naquele ambiente. Então, às vezes, as mães pedem as coisas pra gente para colaborar. Meu filho, pensa que ele faz coisas de graça para mim? Meu filho é ótimo em tecnologia. Aí eu falo para ele: eu preciso de uns posts pro Instagram. Você faz para mim? Ele faz. Ele, quanto você vai me pagar? Eu falei: caraca, você e eu pagar. Tá bom, quanto você quer? Aí ele cobra um valorzinho lá para uma criança de 10 anos, 10, 15 reais para ele, tá bom? Eu pergunto quanto que ele quer. E aí o Barras, filho, preciso de Barras, faz Barras em mim, eu faço. Quanto que você vai me pagar? E eu pago para ele. Eu pago Barras pro meu filho. Por quê? Para ele não se sentir abusado, para ele não se sentir pela obrigação, porque aí ele vai fazer feliz porque ele está recebendo. Vai receber 20 reais, 30 reais, 50 reais, mas ele vai receber alguma coisa. Ou a criança que não tem custo nenhum, né? Que só guarda lá no cofrinho, tá bom. Para ele, tá bom. Ah, por enquanto, né? Porque depois que ele ficar adolescente, já não vai ser mais bom, né? Vai falar: minha mãe estava abusando de mim. Mas não estou abusando porque eu estou pagando. Então, são coisas que a gente tem que pensar nisso. E o abuso que vocês fazem com os filhos também. Aí você está lá no emprego que você está vendo. Aí outro dia um paciente falou assim: caramba, Sânia, eu tinha lá estava trabalhando num lugar, a mulher tinha a baia o cavalo dela, da filha, o cavalo da filha tinha a baia lá no Jockey Club de São Paulo, que é é lá onde eu faço meus cursos, lá no Brooklyn. Ela tinha a baia lá. E aí ele foi pedir para ela um aumento de 50 reais. Aí ela falou: ai, não dá, porque vai sair fora do meu orçamento, não sei o que, não sei o que lá. E depois, em um papo que eles estavam tendo, ela falou alguma coisa que ela pagava 3 vezes mais o salário do cara para deixar o cavalo lá na baia do Jockey Club. Ele quase infartou e pediu a conta para não bater na mulher. E aí ela não deu 50 reais para ele, entende? Então, olha o abuso. Poxa, fala assim: não, eu pago lá, então eu vou dar. Só que aí é a disposição dele estar sendo abusado. Quantos já não abusaram dessa pessoa? O quanto ele já não foi abusado e ele continua na mesma energia, porque ele não limpa. Aí, em vez dele tentar transformar isso, ele foi lá e pediu demissão. Mas se ele for para outro emprego, ele vai convidar pessoas para fazer o mesmo abuso financeiro com ele. Então, por isso que a gente tem que começar a limpar e limpar e limpar. Por isso que eu falo, são camadas, camadas e camadas. Eu falei que a semana passada, né? Eu falei para vocês que eu fiz DNB, não, eu fiz o DAN para várias áreas da minha vida. E, gente, essa semana só foi paulada, paulada, paulada. Eu falei: ai, não vou fazer mais isso, não. Porque as coisas pulam assim, ó. Caiu tudo no meu colo. Coisas que eu queria ver e coisas que eu não queria ver. Percebe? E aí entra tudo. Entra o financeiro, entra os negócios, entra os relacionamentos, né? Entra tudo. Então, quando a gente limpa, só que assim, também recebi um monte de coisa essa semana boa, né? E vi muita coisa que eu não queria ver. Porque as coisas vão se abrindo. Então, assim, são camadas, camadas e camadas. Então, o abuso também é uma forma. Gal sabe, né? Tá fazendo os 21 dias aí de Dan, né? É só paulada, é só paulada, é só paulada. O negócio começa a vir, você fala: ai, não quero mais isso, vou desistir disso, chega, vou ficar sujinha aqui mesmo.
sabe? Porque é igual uma pessoa que está na rua. Quantas pessoas vocês não veem lá que está lá na rua, em situação de rua, a pessoa vai lá, oferece um lugar para tomar um banho, para dormir, a pessoa fala, não, eu quero ficar aqui. Porque para ela aquela sujeira, para ela aquela situação é confortável. Porque se ela sair daquela situação, ela já não sabe como que ela vai agir lá na frente. Fala, mas e agora? Tomei banho, tô limpinho, o que eu vou fazer agora? Percebe? É a mesma coisa a nossa alma, nosso corpo, quando a gente começa a limpar e liberar. Por isso que eu falo, dá esses processos, dá esses tilt mesmo, dá vontade de sair correndo e fugir, mas sejam persistentes. Senão vocês vão largar o grupo, sai na metade do caminho. Tem gente que acha que não sai por vergonha. Porque dá vontade. Eu sei que dá vontade. Eu sei, gente, eu passo por esses processos. Não é, vocês não são os únicos privilegiados, não. Então vamos lá, né? Trouxemos os pedaços. Aí eu quero que vocês anotem, por favor, vocês anotem. Eu vou anotar aqui também. Está anotado aqui, mas eu vou anotar no outro lado aqui, que é onde eu vou fazer o negocinho. A gente vai fazer um exercício de PNL. A gente vai fazer mental e depois eu quero que vocês façam no físico, tá? Por quê? Por quê? Por que eu vou fazer no mental? Quem estava na aula passada? Por quê? Ou nas outras aulas? Quem responde? Quem dá mais? Vai ganhar um ponto positivo? Não vou falar enquanto vocês não falarem. Por que a gente vai fazer no mental? Imaginando só? Ai, gente, exercício do limão, vocês não lembram, não? Eu ia falar isso, o exemplo do limão. Quando a gente imagina, quando a gente consegue visualizar, quando a gente consegue pôr em prática. Exatamente. Quando você imagina, quando você está usando o seu cérebro para imaginar, para o cérebro, tanto faz. Se você fez ou não fez, mas ele absorve aquilo como verdade. Né? Então, lembra que eu falei do limão? Que a gente cortou o limão, aí chupou o limão, de olhos fechados, você sente toda a sensação, a boca saliva, as papilas gustativas, né? Fica tudo, até a saliva, ela aumenta, aí às vezes até arrepia o corpo, por quê? Porque o seu cérebro, para ele está acontecendo, você está imaginando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente imagina. Sabe aqueles teatrinhos que a gente fica fazendo? Ai, fulano vai fazer isso, mas se fulano fizer isso, eu vou fazer aquilo. Não, mas aí ele vai fazer isso, será que ele está fazendo tal coisa? Vocês estão projetando. Então, cuidado, porque a gente emana essa energia. Né? Já sem emanar energia, o povo já pronta por aí, imagina se a gente ficar jogando essas coisas. Estou falando essa questão de ciúmes mesmo, de você ficar imaginando que o outro está te traindo, que o outro está fazendo não sei o quê, que o outro está aprontando. Pode até estar. Às vezes é uma intuição, está te mostrando. Você está sentindo aquilo. Mas se você ficar nesse looping, que às vezes não está acontecendo, às vezes você está captando ou da pessoa que está pensando isso em relação a você, ou das pessoas que estão em torno, os vizinhos, os parentes, que estão passando por situações desse tipo, você fica captando em você. E aí você fica achando que o outro está aprontando. E aí o que acontece? Você já está emanando para o outro. Então você começa a mandar ondas cerebrais para o outro, faça, faça, faça. Aí o que o outro faz? Faz. Aí depois vem com aquela cara de cão arrependido, eu não sei o que aconteceu, não sei o quê. Claro, você fez voodoo mental para ele, né? Nada mais é que o voodoo mental. O povo fala assim, tem que fazer voodoo, pega o bonequinho, espeta. Não, gente. Só de você pensar, você já emana a vibração. As ondas eletromagnéticas chegam nas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa energia. Então, começou a pensar, isso não é meu, quem pertence isso, quem pertence isso, quem pertence isso, quem pertence isso, quem pertence isso. Sabe? Quando não é nada palpável, você não está vendo, você não pegou nada. Porque senão você começa a ficar doido. E aí você não vive. E aí você entra no autoabuso. Aí o que o seu corpo faz? Começa a inchar. Seu corpo começa a trazer patologias para você. Para quê? Para que você acorde. Por que a gente adoece? Porque a gente tem que olhar para a gente.
Para de olhar para o outro, o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro está deixando de fazer. Liberte-se. Liberte-se. Priorize-se. Percebem? Ah, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu não posso. Em um outro momento, eu vou conversar sobre isso. Mas esse momento é inoportuno. Ainda está assim, muito reverberando na situação. E aí eu não posso. Depois eu explico em outro momento. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer o PNL. Pegaram papel e caneta? Agora tem que ter papel e caneta mesmo, não adianta fingir, não. Tudo bem? Coloca o dedinho assim, ó. Todo mundo pegou papel e caneta? Vou dar 2 minutos para vocês pegarem papel e caneta. Tati, com papel e caneta, Natália, Grazi, beleza? Dela, tá, ok? Então vamos lá. Vocês vão anotar, eu vou dar, ó, eu vou jogar o negócio aqui, vou desligar a câmera, vou pegar uma água, e aí vocês vão fazendo aí. Vocês vão colocar no papel tudo o que te impede, que você acha, né? Que te impede de emagrecer. Tudo. Coloquem lá. E todos os ganhos secundários que você tem em relação a isso. Pode ser provas de amor, prova de fidelidade, pode ser que você esteja desanimado, depressivo, pode ser que você esteja sem ânimo. Vai colocando tudo que você acha que te impede de emagrecer. Ah, eu não ir para academia, ah, eu não fazer boas escolhas na minha alimentação, ah, eu não beber água, ah, eu não me movimentar, ah, eu comer muito doce, ah, eu fazer tal. Então, coloquem tudo, tá? Vou dar 5 minutos, ó, são 21h03, é o tempo de eu pegar uma água, banheiro e eu já volto, tá bom? Enquanto isso, vocês anotem.
Voltei. Terminaram? Pior que eu esqueci de parar a gravação, vai ficar com um vácuo, né, de 5 minutos. Terminaram? Então, agora, o que eu vou propor, né? A gente pode fazer, como vocês já anotaram, a gente vai fazer. Não vou fazer, não vou fazer imaginando, não. Eu vou pedir para vocês fazerem isso depois, então. Já que vocês já escreveram, qual que é o processo? Vocês vão colocar tudo lá, leia de novo, releia, vê se vocês colocaram tudo quais são os processos aí, né? Que às vezes vocês vão lembrando, vão vindo as coisas na cabeça. Nem que você tem que pegar 3, 4 folhas, tá? E aí, terminou, você vai rasgar a folha, vai rasgar e vai queimar essa folha. Queimar mesmo, pega um isqueiro lá ou põe em algum lugar lá e queima isso, tá? Por quê? Porque quando a gente faz essa queima, é como se o fogo estivesse dissipando e cortando tudo isso, rasgando, sabe? Porque é uma coisa que você quer eliminar da sua vida. Então, a gente faz esse processo de queimar. Isso vocês podem fazer para tudo, tá? Para relacionamento, para o que for aí. Não tem para falta de dinheiro, sabe? Rasgar tudo que você não quer mais na sua vida. Então, você rasga, queima. Então, por quê? Porque aí o seu inconsciente, ele percebe que você está fazendo uma liberação, você está limpando. Outra coisa, teve alguma das meninas do grupo que já fez, né, as limpezas lá de guarda-roupa, de tirar coisas que já não servem mais, coisas que lembram, sabe? Você do passado, pessoas do passado, que já não estão mais nem na sua vida, que não fazem nem mais sentido. Eu tenho lá uma corujinha que eu acho tão bonitinha, mas eu olho para a cara dela, não, sabe, não conecta. Quem me deu não tem nada a ver. Meu, bota para fora. Se desvencilhe. Se desvencilhar é o quê? É você cortar aqueles cordões, né, que a gente falou lá da semana passada dessa coisa emocional, afetiva, de você, né, você se libertar dessas coisas. Porque aí você vai abrindo espaço para o novo, entendeu? Você não fica preso no apego. Porque senão você fica prendendo no seu corpo as coisas. Então vocês têm que começar, agora a gente tem que começar a liberar, sabe? Sani, tudo que me impede de emagrecer e também todos os ganhos secundários que o sobrepeso me dá, é isso? Sim. Tem essa segunda parte também para escrever, né? Isso. Todo Tá. ganho secundário. Se não deu tempo de vocês escreverem, aí vocês vão fazer isso depois, aí vocês vão rasgar e queima em seguida. E aí o que sobrou lá de cinza, você joga onde vocês quiserem, tá? Que não é nada, não é um ritual, é só para o seu cérebro perceber o corte, né? Que você está rasgando. Quando a gente termina com o namorado, a gente não faz isso, rasga todas as fotos. Antigamente tinha as fotos para rasgar, né? Agora você só vai lá e exclui do seu celular. Simples assim, né? Então, é verdade. E aí, então, por que a gente rasga? Porque a gente quer tirar da nossa vida. Então, o nosso cérebro, ele vai entender isso. Então, isso é o exercício de PNL. Você rasga porque você quer dissipar isso de você. Queimar é o que queima mais ainda, né? Quando a gente não pode queimar os namorados, então a gente queima as fotos, né? Então é mais ou menos por aí que a gente faz também para se libertar, né? Pode ser churrasqueiro? Pode ser em qualquer lugar, só o ato de queimar mesmo, de você ver o fogo ali liberando. Porque quem é mais para o lado da espiritualidade aí, né? Que pena, né, Tatiana? A maldade. Quem é mais pro lado da espiritualidade aí, que gosta dessa questão do fogo, dos xamãs, tal, o fogo ele traz essa liberação, né? Tanto que quando as pessoas vêm fazer a terapia do cone hindu, as pessoas acham que vai tirar a cera do ouvido, né? Não sei o que, não tem nada a ver de tirar a cera do ouvido. Então, o processo é completamente diferente. Quem trabalha ali é o fogo, não é o cone em si. O cone ele é um instrumento. Antigamente tinha as avós, as bezedeiras aí, que fazia com
folha de bananeira, o cone, fazia com jornal, porque ele é só o instrumento para você trabalhar o fogo, não é? Você não vai ficar com isqueiro lá no ouvido da pessoa. E por que o ouvido? Porque o ouvido, ele é o palácio, né, o rim lá, ele é o que tem a ligação com a nossa ancestralidade. Então, os ouvidos ligam lá no rim, tem ligação com o nosso palácio de ancestralidade. Então, quando a gente começa a fazer o cone nos ouvidos, a gente está liberando todas essas memórias também de ancestralidade. Por isso que tem gente que faz regressão, às vezes, na maca. Compra curso de internet para vocês verem. Não é bom, porque tem hora que eles não dão essas informações, mas quando eu faço o curso, eu pego cada bomba lá que você tem que ter uma segurança. Por quê? Porque é o fogo que está trabalhando, não é o cone em si. Se vocês já compraram o curso de cone e o cone falou que era tirar cera da orelha, eu sinto muito. A pessoa enganou vocês. Então, vamos lá, ninguém se manifestou porque não aconteceu ainda, né? Espero. Porque às vezes o povo me procura falando que comprou o curso porque tirava cera do ouvido. Não tira, gente. Tem um monte de vídeo falso da internet. O próprio cone, ele produz uma cera dentro dele por conta do aquecimento, e o que fica escuro lá na ponta é simplesmente o que derreteu da parte de cima do cone. Não é nada demais. Então vamos lá, que mais? Eu acho que só, né? Hoje já deu. Vou só jogar uma bomba para vocês aqui, ó. Gordura do abdômen. Isso aqui é do livro do Val Capelli e do Gasparetto. Metafísica da Saúde, não? Acho que é. O Metafísica da Saúde. É que eu tenho tanto livro que fala de corpo aqui. Metafísica da Saúde. Gordura no abdômen. Representa a postura de defender-se do ambiente. Medo de ser afetado pelas situações nocivas que estão à sua volta. Esse é um fator metafísico. O outro é a negação das suas vontades, repressão dos seus impulsos. Repressão dos seus impulsos, negação das suas vontades. Vocês percebem que aquela mulherada, aquelas fanqueiras que vão lá, que chacoalha o corpo, que usa o corpo, que faz tudo que tem que fazer e o que não tem que fazer, tem a barriga chapada? A maioria? Já perceberam? Já fizeram essa analogia? Porque elas não repreendem o impulso delas. E às vezes a gente fica naquele impulso, né? Naquele medo, naquela, eu não posso aparecer, eu não posso não posso me expor, eu não posso não sei o quê, e a barriga cresce. Percebe? Então, só para vocês analisarem, tá? A reflexão do dia. De alguma forma, você julga ser arriscado manifestar aquilo que tem vontade. E isso não só na família, porque às vezes você pedia as coisas para sua mãe e sua mãe falava que não podia, sua mãe falava que para de pedir, que você é muito pidona, é muito pidão, então para de pedir. Aí o que acontece? Você reprime aquela vontade de pedir, aquela vontade de manifestar a vontade, né? Então é onde começa a crescer o quê? A barriga. Então, de alguma forma, você julga ser arriscado manifestar aquilo que tem vontade. Dica: não permita que seus receios sufoquem sua expressão na vida. Sinta-se livre e disposta a ser o que você é. Não veja a vida como se ela fosse arriscada e perigosa, nem tampouco as pessoas são juízes que estão prontas a te recriminarem. Focalize a realidade como se ela fosse passiva a escolher a sua manifestação, e as pessoas como se elas estivessem aguardando a manifestação do seu sentimento, não importando a maneira que você escolha expressá-lo. Visualize você perante o mundo e as pessoas, e não os outros em você. Durmam com esse barulho. Vamos fazer a desativação agora. Né? Forte, né? É isso aí. Eu vou gravar isso lá, tá? Coloco lá para vocês ficarem ouvindo. Então, a gordura localizada do abdômen, tá? Isso é só abdômen. Representa a postura de defender-se do ambiente.
Então, vamos à nossa desativação diária. Ah, já vou gravar o áudio aqui, porque aí eu só mando a fotinho e o áudio já tá gravado, tá? Do negócio. Vamos lá. Primeiro eu vou embaralhar aqui, ver qual que é a área da vida aí que a gente precisa desprogramar, né? Que a gente precisa desativar para o emagrecimento do grupo. Então, hoje, qual é a área da vida que precisa ser liberada? Quatro áreas vão sair aqui. Parece uma coisa, né? Isso é sempre a mesma coisa. Saiu ser magnético, que é o quê? Além de vocês serem seres magnéticos, vocês estão participando, né, de todo o processo. Tem uma ser magnético aqui também, que já fez curso. E o nosso magnetismo, né, porque a gente atrai aquilo que a gente atrai. Saiu relacionamento amoroso, relacionamento social e saúde mental. Saúde mental saiu já essa semana, relacionamento amoroso acho que saiu ontem. Às vezes eu me confundo, porque eu faço atendimento individual também, né? Então sai um monte de coisa aqui, às vezes eu misturo com os grupos. Tô dando conta, não. Vamos lá. Quantas emoções aqui? Ser magnético, 2 emoções. Relacionamento amoroso. Relacionamento social. Como que eu faço essa. Isso eu ensino só no grupo, tá? No curso, mas eu vou falar para vocês. Quando eu tô com um baralho na mão, como que eu faço? Eu embaralho e já faço a pergunta. Quais são as emoções que o grupo precisa desativar, como está direcionado para emagrecimento, para o emagrecimento? E aí eu me conecto com o baralho, me conecto com o meu corpo e com o grupo. E aí eu já pergunto, quantas emoções? 1, 2, 3, e eu vou sentindo. Então, quanto ele está expandindo, eu sei que tem que ser 1, 2, 3, 4. Aí, quando dá 5, vamos supor, ele retrai. Aí eu pego, já sei que não são 5, são 4. Então, eu pego 4, aí eu pergunto, em cima, embaixo ou no meio? Aí o corpinho fala, aí é onde eu vou tirar, tá? Então, tudo eu pergunto para o corpo. Eu não vou simplesmente, isso aqui não é igual o tarô, que o povo vai lá, corta e escolhe um lado e pronto. Não, aqui você vai fazendo a conexão, porque eu estou trabalhando com um grupo, e aí eu vou trabalhando, então a resposta seria o corpo de vocês me respondendo aqui, tá? Então, saiu, vamos lá, eu vou começar a gravar aqui para deixar o áudio lá. Então, hoje a área da desativação saiu. Ser magnético, que é o nosso magnetismo, né? O que a gente traz para o nosso corpo em relação às outras pessoas. E aí saíram as emoções de fracasso e terror. Fracasso, ausência de sucesso na realização de algo esperado ou previsto, pegando baixo o estômago. Terror, medo intenso, forte, extremo, avassalador, pegando rim e bexiga. Depois, relacionamento amoroso, luxúria. Intenso desejo sexual, desejo avassalador por poder, cobiça, paixão, sexo, como distração e vício, pegando glândulas ou órgãos sexuais. A luxúria, quando ela é para que você tenha mais luxo, dinheiro, prosperidade, beleza. Mas quando ela vem como distração, principalmente por sexo, por vício, não é legal, tá? Então vamos liberar isso aí. Pode ser que vocês estejam passando por isso ou alguém próximo.
Relacionamento social, traição, quebrar votos de confiança, ter sido abandonado ou ferido por alguém que você confia. Trair a si próprio, não se honrar, agir para agradar os outros, autoabuso. Pega coração e intestino. E depois saúde mental, angústia, mágoa e horror. Então, a angústia, que é a dor da alma, desgosto, geralmente em consequência de uma dificuldade ou tristeza. Sensação física de aperto no peito, pegando coração e intestino. E horror, uma forte emoção de alarme, repulsa ou raiva, causado por algo terrível ou chocante, pegando rim e bexiga, tá? Então, agora o que vocês vão fazer? Vão conectar com o corpo de vocês. Percebam lá o ímã pessoal de vocês, que já está mais do que ancorado em vocês todos esses dias aí que nós fizemos. Hoje é dia 2 de março, nós iniciamos no dia 1º, então já fazem mais que 7 dias, né, que a gente está nessa pegada aí de desativação. Então, conectem com o ímã de vocês, do topo da cabeça até o cóccix, que esse ímã esteja magnetizado na mais alta vibração, puxando todas as emoções dos seus corpos físico, mental, espiritual, astral e etérico. Você vai perceber da onde vão sair essas fagulhas de emoções, e essas emoções vão ser diluídas nesse ímã. Então, conecta com o seu ímã, conecta com o seu corpo, liberando e desativando toda emoção de fracasso, terror, luxúria, traição, angústia, mágoa e horror, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral e etérico, relacionados ao ser magnético, relacionamento amoroso, relacionamento social, saúde mental, herdados ou não. Liberando e desativando, inspira e solta, e percebe essas emoções saindo das partes do seu corpo. Liberando e desativando toda emoção de fracasso, terror, luxúria, traição, angústia, mágoa e horror. Aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral e etérico. Liberando e desativando, inspira e solta. Liberando e desativando toda emoção de fracasso, terror, luxúria, traição, angústia, mágoa e horror. Aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral e etérico. Em todos os registros de todos os participantes. Sendo herdadas ou não. Liberando e desativando, inspira e solta. Eu tô pingando aqui. Vamos à ativação. Então, qual é a ativação? Qual é a escolha de ser que hoje nós vamos manifestar aqui para o grupo de emagrecimento de 21 dias? Conectem com o baralho. Então, saiu para nós ativarmos, né, a escolha de ser o contentamento e a admiração. Contentamento e admiração. Contentamento, satisfação, sensação de prazer e felicidade e alegria. Admiração, contemplar a você, alguém ou algo com prazer. Gratidão e carinho, que foi nada mais do que o exercício que nós fizemos de gratidão com o próprio corpo, tá? Então, é essa admiração de cada parte do seu corpo. Tem tudo a ver a ativação hoje, tá? A escolha de ser. Então, coloquem a mão esquerda no centro do peito. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser, o contentamento e a admiração.
nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes do grupo, como fonte de mais expansão, consciência e novas possibilidades. Assim é, assim é, assim é. Inspira e solta. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser, o contentamento e a admiração. Nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros, todos os participantes, como fonte de mais expansão e consciência. Assim é, assim é, assim é. Inspira e solta. Ativado está. E aí, tudo bem com vocês? Tudo perfeito? Olha, eu vou dar uma analisada em tudo que eu programei falar para vocês, tudo que foi feito de exercício, se eu passei todos os exercícios ou está faltando algum. Eu ainda tenho mais uma DNB para liberar para vocês e o e-book, que eu não esqueci, não. Estou só terminando ele. E aí, se eu ver que ficou faltando, né? Ou a gente passa para um próximo 21 dias aí, né? No próximo a gente vai fazendo, porque assim, cada grupo tem gente que já participou né, de todas as edições, é sempre diferente um do outro. Não, eu sigo mais ou menos, mas assim, sempre vem uma energia diferente e a gente faz exercícios diferentes, então vem os assuntos diferentes, que é o que o grupo, a egrégora, está requerendo no momento. E aí eu vou ver o que eu faço, se der, né, se eu conseguir encaixar na agenda semana que vem mais um encontro, se eu ver que tem necessidade, ou a gente joga para um próximo grupo, tá? E aí é como se fosse uma continuidade aí, porque às vezes em um só eu trago muita coisa, mas às vezes eu começo a perceber que, sabe aquela coisa assim, de você jogar tanta informação, que às vezes eu acho que é um pouco demais? E aí, para que o corpo de vocês comece a absorver, e aí eu preciso que vocês façam todo esse exercício, que vocês sentem mesmo, né, façam essas reflexões, né, para perceber tudo que já foi entregue para vocês. Então, ouvir os vídeos novamente, ouvir o da semana passada, que foram 2 lá, que eu coloquei lá no link para vocês, que está lá no YouTube. Esse de hoje, tem vários exercícios, já vou jogar lá no grupo já os exercícios, né, que eu fiz. E aí eu vou ver como que fica. Vou fazer um apanhado geral aqui e aí eu vejo o que eu faço, tá? Porque o compromisso eram dois encontros, tá? E aí, se eu ver que um terceiro, se a maioria das pessoas também se dispuserem a estar aqui, que eu gosto quando tem bastante gente, porque aí a gente consegue fazer uma troca maior, né? Vou até tirar uma fotinho do grupo, colocar lá no meu Reels. Vocês e as... Ô, Graça, você tem como ficar mais uns minutinhos aí para a gente conversar? Então tá bom. Coloquem lá os corações aí, eu vou colocar eles correndo, acho muito barato isso. Ah, não pegou. Peraí, de novo. Aí. Agora foi. Eu me cortei da câmera, né? Mas tudo bem. Saiu metade de mim. Valeu. Então, gente, gratidão. Façam os exercícios, não deixem de praticar, principalmente esse de PNL aí, de rasgar e de queimar, tá? E aí vocês podem usar isso para qualquer área, não só para a questão do emagrecimento, aqui eu foquei no emagrecimento, porque é o tema do nosso grupo, tá? Então, e hoje, ó, gozado, né? Hoje eu coloquei lá no meu Reels, coloquei lá no Vexes lá, que eu tô com parceria com eles, coloquei no meus stores. Eu deixei essa aula hoje aberta. Esse encontro hoje foi aberto. Coloquei nos status do WhatsApp. Para quem quisesse entrar hoje para perceber e receber todo esse movimento, para receber todos os exercícios, e não veio ninguém. Então, às vezes, as pessoas às vezes não estão na disposição de receber. Eu dei o presente, mas ninguém veio receber. Então,
se abram para isso também. Quantas vezes o universo não está querendo mandar os presentes para vocês e vocês não estão recebendo? Então, às vezes, a gente fica com essa falta de coragem e acaba deixando de receber, né? Então, gente, gratidão. Vocês são um presente na minha vida. Eu adoro, eu amo fazer isso aqui, tá? Eu pode estar aqui meia-noite que eu estou aqui feliz da vida. Não tem cansaço, não tem dia cheio. É sempre muito bom. Então, gratidão, gratidão, gratidão mesmo. E a gente vai se falando no grupo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta lá, conversar, a gente está lá, tá? E aí eu vou me comunicando lá para ver como que eu vou fazer essa dinâmica aí, se vou abrir mais um dia ou não, tá bom? Então, um beijo para vocês. Vai ficar só a Graça aqui comigo, que eu preciso ter uma conversinha com ela em particular, tá? Então, peço para vocês irem saindo aí, por favor. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma boa noite a todos. Encosta a porta para mim, por favor. Ana Júlia, precisa do seu fone de fio aí. É? Falando, minha filha, eu quero um fone. O fone é bom. Só, peraí, deixa eu ver só. Vou só pegar aqui. Dani, só um minutinho. Tá. Ah, deixa eu parar a gravação, senão vai gravar tudo, a gente falando aqui.